Muito boa noite a todos e a todas que estão entrando aí para participar aqui da nossa live do Crefito 1 e explicando para vocês, o Crefito 1 ele está iniciando aí uma campanha de valorização profissional para a fisioterapia e a terapia ocupacional, e a gente vai ter aí na sequência da semana uma série de lives. A gente já publicou aí no nosso feed, vocês depois podem dar uma olhada para ir acompanhando essas lives que a gente vai desenvolver ao longo dessa campanha. Então, eu sou Charles Omena, eu sou fisioterapeuta, estou conselheiro do Crefito 1, estou também na coordenação do DEFIS, Departamento de Fiscalização aqui de Alagoas, e hoje eu vou ter a honra de bater um papo aqui com a doutora Yara Lucena, que também é fisioterapeuta, e ela é coordenadora geral do Departamento de Fiscalização do Crefito 1. Eu já vi que ela entrou aqui, solicitou participar, mas eu aceitei, mas não conectou. Deixa eu só ver se a doutora Yara já entrou aqui para colocar ela aqui com vocês. Deixa eu achar ela aqui. Doutora Yara, se tiver aí, manda um sinal. Eu vi que você entrou, solicitou e eu aceitei aqui, mas não está aparecendo que você entrou não. E achei ela aqui. Pronto. Agora vai. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Que honra dividir uma live com Vossa Excelência. Oh, meu amigo, a honra é toda minha. Então é isso. Então, como eu estava falando aqui para todo mundo, a gente está começando essa semana, né, de lives recheadas aí que a gente precisa reforçar muito, principalmente diante do momento que a gente está passando, a nossa valorização profissional, né? E toda vez que eu falo da fisioterapia e da terapia ocupacional, onde quer que eu vá, eu sempre falo para as pessoas que eu desafio que alguma profissão na área da saúde, com tão pouco tempo de existência de regulamentação de profissão como nós temos, 50 anos, vamos fazer 51 agora em outubro, que a gente tenha conseguido chegar tão longe como a gente chegou. Então, para acontecer isso, para a gente ter alcançado um patamar tão grande, nós somos valorizados e a gente precisa manter essa valorização. Essa valorização, ela precisa, obviamente, o tempo todo de uma autocrítica, que a gente fique sempre observando onde que nós estamos fortes, onde é que são as nossas fortalezas. Fazer autocrítica também para identificar as nossas fraquezas, porque não tem sentido uma profissão que identifica um músculo fraco, duas profissões que identificam um músculo fraco e transforma esse músculo fraco num músculo forte, que ela não possa olhar para si mesmo e identificar onde que está fraco e onde que isso possa melhorar. E quanto dentro da autarquia, né, doutor Yara, quanto que a gente já não melhorou diante de críticas que a gente já sofreu de pessoas que criticaram de uma forma construtiva, que mostram para a gente, ó, podia ser forma, até a gente internamente mesmo, a gente olha assim, poxa, a gente está falhando aqui, a gente pode melhorar nisso. E tem aquele velho ditado que diz, né, que o prego que se destaca, ele leva a martelada. Eu ainda acrescento nesse ditado, dizendo que o prego, ele para cumprir com a função dele de fixar, seja o que for, ele precisa levar a martelada. Então, é através da martelada, claro, a gente tem que separar o joio do trigo, saber quais são as críticas que são construtivas e quais são aquelas que a gente, que tem gente que critica achando que a gente tem um papel e a gente não tem, mas enfim, é através da crítica que a gente cresce. E as profissões, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a gente tem que observar muito onde que a gente está fraco para a gente melhorar. Então, enfim, nós estamos aqui, doutor Yara, eu vou abrir aqui
a discussão eu já lhe apresentei, mas fique à vontade para se apresentar melhor. Você é a nossa coordenadora geral do Departamento de Fiscalização do CREFIT 1, dos 4 estados. A gente está passando por uma pandemia terrível, acho que não precisa nem a gente detalhar o quanto que isso está afetando todos nós, seja fisicamente, seja mentalmente. A gente, quando assiste notícias, a gente vê aí o noticiário, os hospitais lotados, pessoas próximas a gente padecendo, brigando contra a vida. Aquela velha história que o número deixou de ser número e está passando a ser nome quando a gente conhece essas pessoas. Então, a gente vai conversar aqui, vai ser um bate-papo e, obviamente, eu deixo aqui para todo mundo que quem tiver pergunta, vá fazendo as perguntas, quem tiver dúvida pode colocar, a gente está lendo o que vocês estão escrevendo aqui e a gente vai respondendo à medida do possível. Então, doutor Yara, para a gente começar, como é que o CREFIT 1, como é que a gente pode explicar aqui para as pessoas como é que o CREFIT 1, como é que está o departamento de fiscalização frente a essa pandemia? Boa noite. Travou a minha ou a dela? Para mim congelou ela aqui. Será que foi eu? Deixa eu chamar ela aqui de novo. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela deve ter saído. Doutor Yara, quando entrar novamente, dá um tchauzinho ou solicita aqui que aí eu vou aceitar. Eu continuo congelado, tá? Vocês conseguem me ver? Ela deve ter. Ela tá. Deixa eu ver se ela responde aqui no Zap. Deixa eu ver aqui se ela responde. Parece que ela ficou sem conexão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela ainda não entrou. Bom, então enquanto a doutora Yara resolve aqui a conexão dela, a gente já está orientando ela aqui para ela sair e entrar de novo no Instagram. A gente vai conversando aqui e como eu estava explicando para vocês, que a gente tem visto, nós enquanto CREFIT 1, que dentro dessa pandemia, né, tá uma loucura a vida de todo mundo, de todas as pessoas, enfim, não é uma exclusividade nem minha, nem do CREFIT 1, acho que todo mundo tá passando por isso. Tá travando a minha também? Tô vendo o pessoal botando aí, tá travando. A Pamela botou aqui, está travando. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Tá normal, né?
Deixa eu ver aqui se... Tá normal aí, então beleza. Tá travando, tá voltando. Agora é estranho porque eu tô... Tá. Então vamos lá. Então vejam só, enquanto a doutora Yara ela tenta voltar aqui, a gente, como eu estava falando para vocês, o Crafiton tomou a decisão de iniciar essa campanha de valorização profissional das duas profissões, da fisioterapia e da terapia ocupacional, porque, como eu falei anteriormente, a gente precisa estar sempre reforçando essa questão de que nós somos profissionais que crescemos em muito pouco tempo, a gente atingiu um patamar excepcional. A gente está vendo isso nessa pandemia, o quanto nós estamos sendo solicitados, o quanto a gente está sendo essencial no combate a essa doença. E aí surgem inúmeros questionamentos, a gente recebe várias... Alguém solicitou, deixa eu ver se foi Yara. Não, foi Yara não. Então, a gente tem recebido uma tonelada de e-mails diariamente, a gente recebe muito e-mail de profissionais com muita dúvida, muito questionamento, principalmente relacionado aos EPIs, aos usos dos EPIs, ao funcionamento. Yara, que chegou. Deixa eu ver agora ela entrar. Deixa eu ver agora se Yara... Eu mandei o convite aqui. Ela sinalizou, mandei, eu acho que está só aguardando, mas eu não sei se vai entrar. Agora. Oi, doutor Charles. E agora, me ouve? Ouço. Tivemos problemas aqui com o Wi-Fi, estou no 4G, para ver se a gente consegue seguir. Vamos lá. Então é isso. Então, como eu estava falando aqui para o pessoal, e você escutou, acho que você deve ter escutado, então eu passo a palavra para você, minha amiga, para a gente iniciar comentando como é que a gente está frente a essa pandemia, como é que o Departamento de Fiscalização do Crafito 1, como é que a gente está trabalhando. Vamos explicar aí para o pessoal. Tá, joia. Então, primeiro, esse momento, como você bem colocou, é um momento de reflexão, que ele exige reflexão, né? Enquanto profissionais da saúde, enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E que a gente está buscando uma nova performance diante dessa nova circunstância posta, que vai se alongar aí por quanto tempo ninguém sabe. Né? Então, enquanto o Departamento de Fiscalização, desde março, de meados de março, mais precisamente 18 de março, que nós estamos voltados exclusivamente para as situações envolvidas na pandemia. Né? Nós estamos voltados para os serviços que assistem pacientes com Covid, nós estamos voltados para os profissionais que estão na ponta, na assistência nesses serviços, tentando equacionar as novas questões que nos chegam. O CREFITO 1 emitiu uma série de recomendações, né, tentando buscando orientar os nossos profissionais para que a gente possa passar com segurança por essa pandemia, desenvolvendo o nosso papel assistencial, desenvolvendo o nosso suporte para a população. Isso. E deixando bem claro, em relação a muitas pessoas, as pessoas perguntam muito, dizendo assim, mas o CREFITO 1 proibiu a gente de abrir as clínicas. Isso foi proibido, por que vocês não liberam? E como é isso? A gente proibiu, a gente não proibiu? Não, em verdade a gente não proibiu. Né? O CREFITO 1, enquanto autarquia de fiscalização profissional, ele não tem o poder de proibir o funcionamento de clínicas e consultórios de fisioterapia e da terapia ocupacional. Inclusive, os estados da nossa circunscrição, os 4 estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, eles têm decretos emitidos pelos governadores de estado que excetuam os serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional, né? Excetuam do fechamento, eles colocam como serviços essenciais. O que nós tivemos o cuidado, a cautela, lá em março de fazer, foi de recomendar
aos nossos profissionais que avaliassem a necessidade de continuidade do atendimento junto aos seus pacientes. E aqueles pacientes que não tivessem prejuízo na suspensão temporária da assistência, e aí eu faço uma parte para lembrar que lá em março a gente não imaginava que isso ia perdurar tanto tempo, né, como vem sendo a nossa realidade. Nós então recomendamos que esses atendimentos que pudessem ser suspensos fossem suspensos. E acho que praticamente a totalidade dos nossos colegas de clínicas e consultórios atenderam, entenderam essa recomendação e suspenderam os atendimentos. No entanto, Charles, cabe ao profissional, né, diante da sua responsabilidade no seu fazer profissional, diante da sua conduta ética, do seu conhecimento técnico-científico específico, ponderar que pacientes precisam retomar a assistência e quais pacientes não precisam. Né? Lembrando que nesse interregno de tempo, o Conselho Federal trouxe a regulamentação ainda do teleatendimento, né? Da teleconsulta e do teleatendimento, através da resolução 516, acredito, se não 517. E isso cria uma outra possibilidade. Então, no cenário atual, o profissional, o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, ele tem a possibilidade de, primeiro, que trabalhe em clínicas e consultórios, né? Que sejam proprietários de clínicas e consultórios. Ele tem o poder de elencar quais pacientes podem continuar com o atendimento suspenso, quais pacientes precisam manter assistência. Dentre esses pacientes que precisam manter assistência, nós podemos fazer teleatendimento. Nós temos pacientes com perfil para teleatendimento e ele pode fazer o atendimento dele através do teleatendimento. Agora, se ele entender, enquanto profissional assistencial de saúde, que ele vai fazer o atendimento presencial, aí existe uma série de recomendações, né, para a contenção da pandemia que estão explícitas e que não são do CREFIT-1, são recomendações da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, a gente vai precisar fazer que o CREFIT-1 endossou, encampou e publicizou, que é a questão do atendimento, do número de atendimentos. Então, assim, a gente vai precisar atender por hora agendada, a gente vai precisar ter, para evitar a aglomeração de pessoas em recepção, a gente vai precisar ter na clínica disponível álcool a 70% para a higienização das mãos, uma pia com água, sabão e toalha descartável. A gente vai precisar que o colega assistente ele use equipamento de proteção individual. E a gente vai precisar que o paciente se utilize de máscara. Então, é uma série de situações que a gente vai precisar se adequar. Porque, como eu lhe disse em conversas anteriores, como a gente vem conversando, é um novo paradigma. Está posto uma nova forma de assistência, né? Que não vai deixar de existir quando a grande crise epidêmica passar, né? Quando o número de casos começar a cair. Isso só vai conseguir se resolver quando o vírus deixar de circular. Ou quando a gente tiver um tratamento eficaz ou uma vacina para isso. Enquanto não, a gente vai sempre ter que conviver com a existência de um vírus extremamente contagioso, né, que pode trazer uma situação de risco sanitário para o país dentro do nosso fazer, dentro do nosso dia a dia. Então, não há uma proibição. Há um chamamento do CREFIT-1 aos nossos profissionais para que eles, de forma responsável, criteriosa, ética, né, como é a fisioterapia e a terapia ocupacional, avaliem quais são os pacientes deles que vão precisar de permanecer em assistência presencial. Inclusive até as pessoas elas ficam colocando diversas situações e, por exemplo, teve uma profissional que ela estava atendendo um paciente que estava com câncer de face
e esse paciente ela suspendeu o atendimento logo no começo da pandemia, e ele era um paciente que ele necessitava muito do atendimento, era uma urgência muito grande. Então, houve a recomendação, porém, ela entendeu que esse paciente não podia, naquele momento, ter o atendimento suspenso. Então, ela continuou prestando atendimento, obedecendo às recomendações que o CREFIT 1 fez. Lembrando que essas recomendações, se você observar a pandemia ela tem uma dinâmica, ela não é estática. Então, uma recomendação que a gente faz hoje, ela pode ser modificada daqui a uma semana, ela pode ser modificada daqui a 2 semanas, de acordo com o cenário, como o cenário vai se desenvolvendo. Então, quando a gente coloca assim, que o CREFIT 1 recomendou, apesar de não ser uma determinação, essa recomendação do CREFIT 1, ela pode ser um atenuante ou ela pode ser um agravante. Em que sentido? Então, o profissional, que ele é quem tem a autonomia de avaliar todos os pacientes dele e de determinar quais aqueles que podem ser suspensos temporariamente, quais aqueles que podem continuar, que precisam continuar o atendimento. Então, se ele decide continuar o atendimento, ele identificou que tem alguns pacientes que precisam, e ele não obedece às recomendações do CREFIT 1, ele não vai usar o EPI, ele vai atender em grupo. Então, à medida que ele não obedece a essas recomendações, aquela recomendação lá na frente torna-se um agravante, porque frente a um possível processo ético, alguma denúncia que venha lá na frente, esse profissional não seguiu aquilo que o CREFIT recomendou. Aquele outro profissional que continuou o atendimento, mas seguiu criteriosamente as recomendações do conselho, ela é um atenuante. Por quê? Porque ele atendeu com responsabilidade, ele usou o EPI, ele protegeu o paciente dele, ele teve o cuidado com o paciente dele. Então, apesar de não ser uma determinação, mas ela tem, sim, o profissional deve seguir essa recomendação, caso decida, opte, né, por atender um determinado paciente que não pode ter o atendimento suspenso. E eu já vi aqui que alguém comentou, doutor Yara, que no SUS, alguém fez que trabalha no SUS e o SUS, a chefia disse que não ia paralisar o atendimento, não ia autorizar o teleatendimento. Então, o profissional cuja gestão administrativa diga que não pode realizar o teleatendimento, como é que o profissional deve proceder nesse caso? É importante lembrar que a habilidade de avaliação, ela cabe ao profissional assistencial. Esse é um ponto. No entanto, a gente entende também que algumas gerências administrativas, algumas secretarias municipais de saúde, elas não têm essa sensibilidade, né, para reconhecer que o profissional assistente ele é a melhor pessoa capacitada para determinar se aquele atendimento pode ser mantido, se não pode, se é para teleatendimento, se não é. Então, nesses casos, o que a gente vem fazendo, em verdade, nesse tempo, caso a caso, as denúncias vêm chegando, né? Nós temos 2 canais de denúncias abertos por e-mail, que é o e-mail da ouvidoria do CREFIT 1 e o e-mail do DEFIS do CREFIT 1, que ao final da live a gente pode disponibilizar mais uma vez para quem está assistindo. E esses e-mails entram na condição de denúncia e é fiscalizado. Então, o serviço da unidade de saúde que tiver em atendimento, ele vai ser fiscalizado. O fiscal vai fazer as orientações devidas ao profissional assistente e aos chefes, né, as autoridades hierárquicas, vamos assim dizer, e aí fazer as recomendações que são devidas. Se for um entendimento que tem que paralisar o atendimento, notificar o Ministério Público, notificar a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e fazer os encaminhamentos que são necessários caso a caso. Muita gente está comentando aqui, e é um grande problema, é que alguns profissionais, o regime de trabalho deles é através de contrato. Então, tem muita gente que é aquele famoso precarizado. Então, como essas pessoas não possuem uma estabilidade, vamos dizer assim, não são funcionários efetivos, eles ficam receosos, ficam com medo de desobedecer uma decisão de uma direção administrativa de suspender o atendimento e serem demitidos. Então, tem muita gente colocando, e até algumas pessoas comentando aqui também, que
Até os serviços que disseram assim, vamos continuar o atendimento, muitos pacientes não estão indo para o atendimento. O movimento cai porque os próprios pacientes eles já ficam receosos, eles ficam sem querer sair de casa. Então, como você muito bem colocou, o CREFIT 1 não tem o poder de determinar que um serviço pare. A gente não tem esse poder. O poder executivo tem. E o poder executivo foi muito claro. O serviço, a fisioterapia, ela está enquadrada, terapia ocupacional também, dentro dos serviços essenciais. Então, se ele é um serviço essencial, fica a critério do gestor dizer se vai continuar ou não. Então, optando em continuar, tem que obedecer tudo aquilo que o Código de Ética da gente preconiza. Então, essas pessoas que, porventura, trabalham em serviços que foram obrigados a continuar porque a gestão entendeu que não poderia parar, caso eles estejam solicitando que atendam uma quantidade muito grande de pacientes, faz como o doutor Yara falou, utiliza o nosso canal de denúncia, manda um e-mail para o DEFIS, defis@crefit1.org.br, que a gente vai lá fazer a fiscalização, identificar se os atendimentos estão feitos dentro daquilo que o Código de Ética determina. A gente também... Pode falar. Só um ponto ainda, Charles, nesse sentido, é que no início, muitos colegas acreditavam que todos os serviços deveriam parar. E não é isso. Há serviços que precisam continuar, né? Há assistência que não pode deixar de acontecer. Agora, para acontecer, tem que acontecer com segurança, para o paciente e para o profissional assistente. E com relação à denúncia, em relação aos colegas que são precarizados, que têm contrato de trabalho, que são codificados, alguns estados chamam assim, o fato é que a denúncia também pode ser sem identificação, né? Pode-se utilizar da denúncia anônima. Isso. Então, se você, enquanto profissional, tem receio de ser penalizado, faça a denúncia anônima. Fundamente a denúncia, traga os fatos, narre de forma que o CREFIT 1 tenha substrato para poder fiscalizar o serviço e visualizar a situação e se mantenha em anonimato. Não há problema algum. Tanto a denúncia identificada quanto a denúncia anônima são devidamente fiscalizadas. Doutor Yara, e naqueles casos, também chegou muito para a gente profissionais do setor privado cujos planos de saúde negaram o teleatendimento. E a gente sabe que a própria ANS ela publicou uma resolução, não me lembro se foi uma resolução ou se foi um acordo, acho que foi uma resolução, dizendo que os planos de saúde são obrigados, sim, a pagar o teleatendimento. Eles têm que pagar essa consulta do teleatendimento. Como é que está essa questão? Foi até uma pergunta que alguém fez aqui. Existe a obrigatoriedade, né, da remuneração e a proibição do teleatendimento é uma ilegalidade. Não se tem assim, o que discutir, né? Se a gente tem uma norma que regulamenta o teleatendimento, nesse cenário a gente tem que ver. Primeiro, a gente tem uma autorização do Conselho Federal, né, que suspendeu a eficácia do artigo 15 da Resolução 424, da Resolução 425, e estabeleceu a possibilidade do teleatendimento. A gente tem uma resolução da ANS determinando o pagamento nesta modalidade, inclusive com inserção em tabela de honorários. O profissional ele é vinculado a essa operadora de saúde. Então, não existe razão para o não pagamento. Né? Acredito que o cenário, se está acontecendo isso, nesse cenário de pandemia, o caminho é a denúncia. Né? Buscar legalmente a proteção para o exercício, porque você está tendo o seu exercício profissional mitigado. Isso. Inclusive até como isso é um direito do paciente, porque o plano de saúde ele pertence ao paciente. Então, sim, quando a operadora nega, não autoriza que seja feito aquele determinado atendimento, o paciente está tendo um direito cerceado. Então, a gente tem dois caminhos aí. Ou ele vai procurar a justiça,
ou ele pode fazer uma denúncia direto na ANS. Eu tive informações de que a ANS, dentro dessa pandemia, ela está tendo uma agilidade muito grande. Eles estão, de uma certa forma, conseguindo agilizar muitas denúncias que estão chegando até eles. Então, os profissionais cujos pacientes tiveram negado esse direito orientam o paciente a ou acionar a justiça ou entrar com a denúncia direto na ANS, que aí ele pode tentar conseguir resolver isso. Em relação, doutor Yara, ao processo fiscalizatório, que a gente tem, o nosso trabalho que a gente está realizando dentro dos 4 estados, a gente tem fiscalizado atualmente sobre demanda, atendendo denúncias, não é isso? Porque a gente vai entrar no assunto dos equipamentos de proteção individual e os EPIs, eles não é só o CREFITO 1, até porque nós temos fiscais e todos os nossos fiscais precisam se proteger. Então, para eles chegarem até um determinado serviço, eles também precisam estar protegidos, eles precisam usar EPI. A gente não pode mandar um fiscal entrar numa UTI completamente desprotegido. Então, da mesma forma... Contrassenso, né? Seria um contrassenso, exatamente. Então, nós, da mesma forma que o CREFITO 1 busca EPIs para os seus fiscais, o hospital busca, o Estado busca, o mundo inteiro busca. E tem sido muito difícil encontrar EPIs, tem sido muito difícil, os preços subiram absurdamente. Então, a gente tem que ter respeito com o dinheiro público. Então, a gente tem que ter racionalidade com os nossos EPIs. Então, nós estamos trabalhando num formato sob demanda. Então, eu queria que você explicasse mais detalhadamente como é que está funcionando esse processo. Bom, o processo de fiscalização, ele está voltado para as denúncias, né? Nós não estamos realizando fiscalizações ordinárias, porque no funcionamento antes da pandemia, vamos chamar assim, não vou chamar mais de funcionamento normal do DEFIS, porque a gente não sabe o que é que vai ser normal daqui para frente, mas no funcionamento antes pandemia, nós tínhamos as fiscalizações de rotina, que nós chamamos de ordinária, e nós tínhamos as fiscalizações de denúncia. E um terceiro modelo de fiscalização, que são as fiscalizações advindas das necessidades dos ministérios públicos, com os quais nós temos parceria de trabalho nos 4 estados da circunscrição. Então, atualmente, nós estamos voltados exclusivamente para a apuração de denúncias, porque, como você já colocou, a gente tem a questão do isolamento social, do distanciamento social, né? Em Pernambuco já a questão do lockdown feito. Então, essa circulação de fiscais, ela está mitigada por segurança do nosso fiscal e também por colaborar com a decisão do ente público, né, no contexto de restrição de circulação viral. Nós temos a condição dos equipamentos de proteção individual, que, como você bem colocou, em razão da demanda mundial, em razão do aumento da procura, né, todo mundo de uma hora para outra voltou-se para o uso de EPI. Nós tivemos um grande desabastecimento no início, lá no meados de março. Agora, de meio de abril para frente, a gente conseguiu normalizar um pouco mais isso, mas ainda tem dificuldade para a compra. O preço ainda é muito alto. E a cada fiscalização que o nosso fiscal faz, ele tem que utilizar equipamento de proteção individual. Então, se ele está dentro de uma unidade hospitalar e ele vai fiscalizar 3 unidades de terapia intensiva, vamos assim dizer, e ele vai ter que utilizar um EPI para cada uma delas, né? Quando ele entra em contato com a área de assistência, ele precisa estar paramentado. E isso fez com que a gente tivesse a decisão de gestão de voltar o DEFIS para apuração de denúncias. E nesse cenário, o grande volume de denúncias que nós estamos tendo é em relação aos serviços que prestam assistência a pacientes infectados pelo coronavírus, pela Covid-19. Então, a gente tem uma grande demanda especificamente em relação a quantitativo de fisioterapeutas, né, porque já era um cenário, a gente já tinha um cenário com uma diferença de quantitativo entre profissionais assistentes e necessidade de serviço, que era uma situação
vivenciado em todos os estados da nossa circunscrição e que a gente vinha trabalhando no sentido de elaboração de concursos públicos junto aos poderes executivos para poder ampliar essa equipe assistencial. E a gente também tem uma grande demanda em relação aos equipamentos de proteção individual. E aí, nesse ponto, é preciso considerar várias nuances, né? A gente tem desde denúncias de serviços que não estavam disponibilizando equipamentos de proteção individual, até serviços que disponibilizam equipamentos de proteção individual, mas sem registro na Agência de Vigilância Sanitária, né, na Anvisa. E é preciso também colocar para os nossos profissionais que o PFITO 1, enquanto autarquia de fiscalização, ele não tem competência para normatizar equipamento de proteção individual. Então, quem normatiza o equipamento de proteção individual no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que vem flexibilizando, né, desde março, em razão das necessidades de uso de EPIs, várias normas em relação à fabricação, em relação à permanência de uso desses equipamentos de proteção individual. Então, a gente está fiscalizando, por exemplo, a qualidade desses equipamentos vinculados às normas da Anvisa. A gente está fiscalizando a disponibilidade desses equipamentos em quantidades necessárias para os profissionais, mais em relação ao que, mais tendo como norte o que a Anvisa tem normatizado, que é quem pode determinar. E, inclusive, até a Carol Freire está colocando aqui uma pergunta que ela está botando, se a falta dos EPIs são por causa da alta demanda ou porque os profissionais já não utilizavam muito e as produções dos EPIs eram poucas. Na verdade, o que está acontecendo é que eu acho que é uma mistura dos dois, né? Uma conjunção, né? Uma conjunção, porque... É uma conjunção. Na verdade, hoje, o EPI, diante desse absurdo de número de pessoas que estão infectadas e o medo das pessoas, e como a própria doutora Yara falou aqui, a gente até hoje não foi... Yara estava falando em relação à fiscalização, por exemplo, você pega um hospital, o fiscal, para você mandar um fiscal num hospital, ele vai ter que ir na enfermaria, ele vai ter que ir na UTI neonatal se tiver, UTI geral, UTI de Covid, UCI, se for maternidade tem que ir também, e é um EPI para cada setor desse. E tem um detalhe até que alguns profissionais questionaram logo no começo da pandemia, dizendo que mandaram e-mail para a ouvidoria, enfim, dizendo que eles trabalhavam num determinado serviço do Estado e o Estado designou que eles fossem para um outro local fazer coleta de suave, realizar a coleta do suave. Então, questionando se esse era um fazer do fisioterapeuta. E claramente ele não é um fazer do fisioterapeuta. Porém, a gente tem que... Imagina a seguinte situação, você está dentro de uma UTI e precisa realizar um suave num determinado paciente. Aí o técnico de laboratório ele vai ter que entrar na UTI para fazer suave, ou seja, ele vai gastar um kit de EPI para entrar ali e coletar um suave que poderia ser coletado por outra pessoa. Então, as pessoas também precisam de um certo bom senso para entender que frente a um estado de calamidade pública, desde que você seja treinado para fazer aquilo, nada impede que você colete, desde que você passe por uma capacitação, aquilo ali. Então, não é fazer, não. A gente não vai de rotina, fisioterapeuta está fazendo, agora, a partir de agora, suave com fisioterapeuta. Mas nada impede que um enfermeiro, enfim. E foi essa a resposta que a gente mandou via ouvidoria. Então, alguém colocou aqui também, que acho que foi Kelina, que a gente pertence a 4 estados. Essa colocação é muito importante. Então, o CREFITO 1 são 4 estados. E muitas vezes, e um ponto importante, apesar da gente estar fiscalizando o Covid-19, não significa que a gente está abrindo mão das denúncias relacionadas às outras coisas. A gente está fiscalizando o que chegar de denúncia, a gente vai apurar, independente se é Covid, independente do que quer que seja. Agora, muitas vezes o profissional faz uma denúncia que é extremamente difícil da gente flagrar, da gente chegar lá. Muito comum, vou dar um exemplo, isso acontece nos 4 estados. O profissional está lá dentro da UTI, trabalhando, e
Em outro setor do hospital, tem alguém que está sob ventilação mecânica e está precisando da assistência e chama o fisioterapeuta para ir até lá. Nesse caso, doutor Yara, quando chama o fisioterapeuta para ir até lá, o argumento e a pressão que a parte administrativa do hospital faz sobre o profissional é de dizer que se ele não for, ele está omitindo socorro. Ele está realmente omitindo socorro se ele se negar, se o profissional que está de plantão na UTI disser não, eu não vou sair da UTI porque o meu plantão é aqui na UTI, eu não vou atender em outro local. Isso é omissão de socorro? Não, Charles, não é omissão de socorro porque existe um normativo específico, né, que a própria Anvisa, quando estabelece critérios mínimos, ela não está colocando como critérios de excelência, não. Ela estabelece critérios mínimos de funcionamento das unidades de terapia intensiva no Brasil. Um dos requisitos é a exclusividade da equipe. Então, se um determinado setor do hospital está descoberto, tem paciente precisando de assistência, isso é um problema sério. Inclusive, é crime, mas é crime do gestor do hospital, que não estabeleceu uma equipe assistencial para aquela unidade, para aquele setor. Né? O fisioterapeuta e o fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele está resguardado legalmente. Inclusive, caso ele deixe essa unidade para prestar socorro a um paciente fora da UTI e um paciente da UTI descompense e venha a óbito ou venha a complicar, aí sim ele está omitindo socorro àquele paciente que estava sob sua responsabilidade quando ele assumiu o plantão. Né? Porque é bom que a gente frise isso para os colegas que trabalham em unidades hospitalares, e quando o Código de Ética diz que você é responsável pelos pacientes que estão sob sua assistência, isso quer dizer que a cada plantão que você recebe, aqueles pacientes daquele setor estão sob sua exclusiva responsabilidade. Né? E qualquer coisa que venha acontecer a eles em razão de sua imprudência ou negligência, ela pode ser, né? Pode, se consubstanciada a sua responsabilidade, você pode responder ética civil penalmente por isso. Então, é extremamente sério essas questões de saída de unidade fechada, né, de unidade de terapia intensiva, para atender em outro setor. E aí também vem uma situação que você, quando abriu a live, você disse assim, a gente precisa refletir sobre nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. E eu identifico como um ponto fraco, né, da fisioterapia exatamente essa questão. Quando um colega cede a uma pressão administrativa, sai para fazer esse atendimento, fragiliza uma equipe inteira, porque vai servir de fundamento para o gestor, né, colocar, não, mas se Yara sai, por que que Charles não sai? Exatamente. E aí começa a desconstruir um cenário que levou muito tempo para a construção, minha gente. A gente tem hoje uma norma que fundamenta a assistência exclusiva dentro de uma unidade de terapia intensiva, a assistência por tempo mínimo dentro de uma unidade de terapia intensiva, a relação de fisioterapeuta por leito dentro de uma unidade de terapia intensiva. Isso foi fruto de trabalho de muita gente e por muitos anos, porque nada cai do céu. Né? Zé Cabaleiro tem uma música que ele compôs que eu gosto muito, que ele diz assim, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Então, para a gente construir com norma, essa condição, levou muito tempo. E foi um trabalho árduo de muita gente que antecedeu. Para agora, quem está constituindo as equipes de unidade de terapia intensiva, fazer essa flexibilização de norma. Não cabe. E eu acho que o que talvez esteja faltando para a gente, sabe, Yara, é aquele senso de coletividade. É aquele senso, eu vou até usar uma palavra, de corporativismo mesmo. A gente tem que pensar enquanto equipe, pô. Porque como é que você tem uma equipe dentro de um hospital, ou dentro de uma clínica, ou dentro de um serviço, onde uma pessoa, como você disse, descumpre. É aquela velha história, a laranja estragada, ela acaba afetando todo o suco. Porque, como você disse, não, mas fulaninho está indo para atender, para sei lá por quê, para fazer média com a gestão. Isso traz um prejuízo terrível. E eu acho, e é isso que a gente precisa desenvolver, a gente precisa se valorizar enquanto profissional,
para bater o pé e peitar mesmo, dizer assim, não, a gente não vai essa questão do EPI mesmo. Gente, pelo amor de Deus, se o serviço não está oferecendo EPI para vocês, não é para atender. Não é para atender. Nenhum profissional ele deve atender paciente qualquer que seja, principalmente num tempo de pandemia como essa, sem equipamento de proteção individual. Tem várias pessoas aqui perguntando qual tipo de EPI que deve utilizar. Então, lá no site do CREFIT-1 a gente publicou, acho que foi no final de abril, se não me engano, ou começo de maio, a gente publicou as recomendações e está lá, de acordo com o ambiente hospitalar, ambiente ambulatorial, quais são as recomendações. Então é só ir lá, dar uma olhada, que vai estar tudo muito bem descrito. Então, como você bem falou, Yara, eu fico extremamente preocupado, sabe? E eu cito aqui, eu vou até citar aqui, obviamente sem abrir, como é que eu digo, sem explicitar, né? Um caso que a gente teve de que um grupo de terapeutas ocupacionais de um serviço, não importa de qual estado foi, que se juntaram, se fecharam, inclusive todas não tinham estabilidade, eram seletistas, e estavam sendo obrigados a atender uma demanda grande de pacientes, além do que a resolução permitia. E procuraram o CREFIT-1, o que é que a gente deve fazer? E a gente, só tem um caminho. A norma está posta e ela tem que ser seguida. Aquele que não seguir, ele vai ter que sofrer, vamos dizer assim, as punições do que a lei diz que se você descumprir. E eu achei fantástico, uma pena que eu não possa citar hoje não, mas eu achei fantástico como a terapia ocupacional naquele momento, aquelas terapeutas ocupacionais, elas se juntaram e disseram assim, chegaram para a gestão e disseram assim, a partir de agora a gente não atende essa quantidade que vocês querem, a gente só vai atender a quantidade que a nossa resolução permite. E aquilo ali foi uma coisa tão fantástica, aquilo mostrou o quanto que a gente tem força, porque o profissional às vezes fica com medo de ser demitido, porque ele tem um contrato, ele é precarizado, mas esse medo, ele enquanto indivíduo, enquanto você como ser individual, ele te assusta. Mas quando tu tá junto com outro grupo, com um grupo grande de profissionais, e eu sempre falo para as pessoas, gente, se todo mundo passar a cumprir e disser assim, não, ninguém, essa questão, eu não vou sair da UTI. Se todo mundo fizer isso, daqui a pouco vai ser uma coisa normal, porque o errado era o normal. Aí quando chega alguém querendo fazer certo, esse alguém que está querendo fazer certo é o diferente. Como é que pode isso? Que mundo louco é esse que a gente está vivendo? Que o que é errado é o que está certo. Ah, não, mas sempre foi feito assim. Tá, sempre foi feito assim, mas sempre foi feito da forma errada. Então a gente não pode se acostumar com aquilo que é errado. A gente tem que se acostumar com aquilo que é certo. E para a gente mudar um quadro, um cenário como esse que você descreveu, é preciso muita coragem, é preciso muita força, é preciso muita determinação. E a gente tem que ter essa determinação, a gente tem que se valorizar. Não, peraí, não vou atender dessa forma. Eu não vou sair daqui para deixar um buraco no local onde eu estou designado para estar de plantão. Há uma pergunta aqui da Carol também, Carol Freire. Ela está perguntando assim, esse alto nível de contágios dos profissionais que estão à frente, poderia ser por causa desses profissionais estarem despreparados, sem capacitação importante para o uso dos EPIs? Sem dúvida. Sem dúvida. Como acho que foi inclusive ela que anteriormente ponderou que os profissionais tinham perdido, né, a habitualidade no uso do equipamento de proteção individual. E isso é uma verdade. Estava tudo muito normalizado, né? A gente entrava na terapia intensiva, assistia pacientes, usava celular dentro dessas unidades, usava adorno dentro das unidades. Isso foi sendo normalizado. Quando a gente entrou na pandemia, todo mundo teve que voltar a usar equipamento de proteção individual, então muita gente tinha perdido a mão mesmo para colocar. Então a parametização e a desparametização, né, são procedimentos que já demonstram, pesquisas já demonstram onde há um maior nível de contágio. Né? Os profissionais estão se contagiando nesse processo. E aí a gente tem duas situações. A gente tem a necessidade de treinamento,
desses profissionais no ato de colocar paramento e de tirar paramento. A gente tem a necessidade física dos hospitais de criarem espaços adequados para esses profissionais realizarem a paramentação, né? Porque alguns hospitais estão na improvisação. Tem serviço que deseja que o profissional coloque os EIs e retire os EPIs dentro de um corredor, onde tem fluxo de pacientes, tem fluxo de acompanhantes, tem fluxo de outros profissionais. Né? Tem colegas também que estão fazendo carga horária excessiva. Então, o cansaço acaba por negligenciar a colocação e a retirada de equipamento de proteção individual. Então, quando a gente começa a ver os serviços, analisar as escalas de trabalho dos serviços que prestam assistência em Covid, você começa a identificar muitos colegas fazendo 24 horas de plantão. Né? Às vezes por uma necessidade do próprio serviço, que não tem quantitativo suficiente, outra vez por uma conveniência desse colega, que às vezes mora em outra cidade ou tem outros vínculos e precisa fundamentar aquela carga horária de forma mais coesa. E aí o cansaço também traz um maior risco de contágio, né? E, consequentemente, uma assistência de menor qualidade. Então, é preciso, sim, treinar as equipes. É preciso, sim, o profissional de saúde, especialmente fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, entender que a gente não é super-herói, né? Que a gente pode se contaminar, que a gente pode desenvolver a doença, que pode desenvolver condição grave em relação a essa doença. Tantos colegas, durante esses 2 meses, esses 70 dias já, né? Que foram a óbito em razão de contaminação, em razão de Covid-19. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência e reflita. Né? Se eu tenho dúvida de como paramento, busca a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da sua unidade, vai ao teu RT, solicita que ele faça a capacitação, que ele busque alguém para fazer esse treinamento e também não ter vergonha de dizer que, eu estou com dúvida como é que eu vou utilizar esse equipamento, qual é a forma mais segura de fazer. Né? E, inclusive, já que eu falei no RT, Charles, me veio a lembrança, a necessidade de informar os colegas, né, que são responsáveis técnicos por serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, que eles têm uma obrigação de comunicar, né, a não adequação dos equipamentos de proteção individual, ou em quantidade ou em qualidade, que eles têm a obrigação de buscar prover esses equipamentos para suas equipes, que eles têm a obrigação de buscar cenários e buscar ações de minimizar os riscos de contágio, os riscos de exposição dos profissionais que estão na ponta. Né? Isso já estava previsto lá na 139, na resolução COFIT 139 de 92, quando ele estabelece a função do responsável técnico, que é esse profissional que faz esse link, né, do serviço da equipe com os órgãos de fiscalização. E foi agora reforçado com a nova publicação da 517, agora em março de 2020, quando o Conselho Federal textualmente coloca a responsabilidade de notificação. O RT que não notificar, ele está sujeito a responder civil, administrativo e penalmente. Então, o RT, o responsável técnico, na ausência de equipamento de proteção individual ou na baixa qualidade desse equipamento, ele precisa notificar a gerência administrativa do hospital, a autoridade do serviço, ele precisa notificar a autoridade sanitária, municipal ou estadual, e ele precisa notificar o CREFIC. E o profissional assistente, quando não receber equipamento de proteção individual, ele precisa, ao não prestar assistência ao paciente, ele precisa registrar no livro de ocorrência do serviço, ele precisa registrar a razão do não atendimento no prontuário deste paciente e ele precisa notificar o CREFITU. Porque às vezes os colegas acham que não, é só eu dizer que não vou atender e pronto. Não é. Né? A gente tem todos esses requisitos para que possa consubstanciar uma situação legal de não atendimento. Para que depois o colega não seja trazido, né, como negligente, não seja apontado, melhor dizendo, como negligente. Inclusive até tem muita gente fica com medo
de ser RT, de ser responsável técnico, e eu não quero ser responsável técnico porque dizem assim, por exemplo, eu dou plantão num determinado hospital dia de terça e quinta. Então eu não sei o que é que está acontecendo nos outros dias, na segunda, na quarta, na sexta. E eu sempre digo para todo mundo, é muito simples. Você vai lá, você vai fazer reuniões periódicas com os seus profissionais, e quando você estiver lá, você vai pegar uma circular interna, vai fazer uma circular dizendo assim, olha, nós devemos obedecer à resolução 424, o Código de Ética da Profissão, a gente tem que obedecer os parâmetros assistenciais, a gente tem que fazer isso aqui. Tome ciência aqui e assine aqui. O RT está resguardado. Então, se a fiscalização chegar num dia que não seja o dia do responsável técnico e está acontecendo um ilícito naquele momento, então a gente vai procurar o responsável técnico. Olha, no seu serviço está acontecendo esse ilícito. Aí o RT vai dizer, não, mas eu avisei a eles que não podia ser feito dessa forma. Então o responsável técnico está respaldado. Ele cumpriu o papel dele de orientar a sua equipe. Agora, a gente não pode estar onipresente o tempo inteiro ali para ver o que é que o outro está fazendo. Se o outro está fazendo da forma diferente como o RT orientou, cabe a esse outro responder de forma isolada. Agora, o RT cumpriu com o papel dele. Então, as pessoas não precisam ter medo de ser responsáveis técnicos. O fato de você ser responsável técnico não significa que você precisa estar ali 24 horas dentro do serviço sabendo tudo o que está acontecendo. Você precisa orientar, você precisa mostrar. Inclusive, até tem muitas pessoas aqui perguntando sobre parâmetros assistenciais, em neuro, enfim. Isso tudo está publicado na resolução COFITO 444, vai lá no anexo, o anexo está mostrando por área, hospitalar, ambulatorial, fisioterapia aquática e etc, etc. Então, esses quantitativos estão todos explicados nessa resolução. Então é só dar uma olhada. Eu coloquei aqui essa questão do responsável técnico, porque por incrível que pareça, a gente tem encontrado muitos serviços sem o responsável técnico. Aí você chega lá, vai fiscalizar, vamos ver aqui a terapia ocupacional. Quem é o responsável técnico pela terapia ocupacional? E muitas pessoas confundem, Yara, ser responsável técnico e ser coordenador de um serviço, ou ser diretor administrativo de um serviço. E existe uma grande diferença nisso, não é? Então, explica aí para a gente qual é a diferença. O que é um responsável técnico, o que é um coordenador administrativo, enfim. O responsável técnico, ele é aquele profissional que, perante o CREFITO, né, perante o órgão de fiscalização profissional, assume a responsabilidade pela condução técnica daquele serviço. Então, ele é um indivíduo que ele vai precisar, na gerência técnica do serviço, cumprir e fazer cumprir as normas atinentes às profissões. Certo? O coordenador, ele não necessariamente é responsável técnico pelo serviço. Para que seja responsável técnico pelo serviço, você tem que estar inscrito junto ao CREFITO 1 nesta condição. E você cabe, vamos dizer assim, a condução técnica e ética desse serviço. Né? Ele é um maestro de como é que a fisioterapia e a terapia ocupacional vão se desenvolver naquela unidade. Perfeito. Entende? Não apenas na seara administrativa, mas principalmente na seara técnica e ética das profissões. E lembrando que, por exemplo, se você chega num serviço multiprofissional, onde lá existe vários... eu recebi, o Álamo, que é o nosso jornalista, ele está dizendo aqui que a live vai cair. Então eu vou avisar aqui ao pessoal que mesmo que estoure aqui 1 hora da live, a gente já tinha combinado aqui, ó, tem 28 segundos. Eu vou encerrar aqui e vou abrir de novo a live, tá? Para a gente continuar essa conversa, tá? Então, não, assim que eu vou derrubar a live agora e vou abrir ela novamente. A gente volta para a gente continuar, tá certo? Tá ok.
Voltei, minha Oi? amiga. Eu demorei porque a gente apanha aqui com essas tecnologias, porque eu tinha que salvar o vídeo aqui, aí já deixei ele salvo no Instagram TV para que as pessoas que não puderam nos assistir, elas assistam depois. Tem uma oportunidade. O que é que eu estava falando? Eu estava falando alguma coisa que você lembra que eu ia falar, eu disse, não, eu vou falar aqui. Dos É, do... responsáveis técnicos, Ah, quando eles sim, não assumem, dos serviços que não têm. lembrei. Antes de eu continuar, o doutor Marcelo Dourado fez uma colocação aqui para mim, que eu citei a resolução 444 da COFITO, e na verdade a 444 ela complementa a 387, não é isso? 387. Então você É. encontra os anexos lá na 387, ela especifica também onde é que estão. Então, quando eu estava falando de responsável técnico, quando você diferenciou o que é um responsável técnico e o que é um coordenador administrativo, então eu estava falando que, por exemplo, você chega numa clínica multiprofissional e lá tem fisioterapeuta, tem serviço de terapia ocupacional, de nutrição, de medicina. Então as pessoas precisam entender que aquele serviço pode ter um coordenador geral, que é o coordenador da clínica, ou um diretor administrativo, porém, cada um dos serviços tem que ter o seu responsável técnico. A terapia ocupacional tem que ter um responsável técnico, terapeuta ocupacional. A fisioterapia tem que ter um responsável técnico, fisioterapeuta. A nutrição tem que ter. Então, são diversos responsáveis técnicos dentro do mesmo serviço. Então, a gente tem tido essa dificuldade. A gente chega no serviço, quando a gente vai procurar o responsável técnico, ele não existe. E lembrando que quando você é o profissional único do serviço, automaticamente você já é o designado como responsável técnico. Não é isso, tutorial? Então, muitas pessoas têm um receio, ficam com medo, eu não quero ser responsável técnico, eu não quero colocar meu nome porque eu não quero problema, enfim. E o papel do RT é justamente o que Yara colocou agora há pouco. Então, a resolução 517 do COFITO, ela é muito clara em frente a essa pandemia, que o RT ele tem a obrigação de comunicar às autoridades competentes sobre a falta de EPIs. E lembrando que o profissional ele deve negar-se a atender se ele não tiver o EPI disponível, e como a doutora Yara falou anteriormente, registra isso, documenta isso. O prontuário ele é a maior defesa que um profissional pode ter. E muitos profissionais ainda pecam, né, Yara? Nesse sentido, é muito comum a gente encontrar na fiscalização, a gente chega no serviço e o profissional não evolui. Ele não registra em prontuário o seu atendimento. E aí, a gente entrando nessa semana de valorização profissional, eu sempre cito o exemplo do Pilates, que muita gente fala assim, sobre essa questão do registro em evolução. Muita gente diz assim, porque o meu estúdio de Pilates, ele tem 10 alunos, e como é nessa pandemia. Então, o primeiro ponto para a gente começar é que fisioterapeuta não tem estúdio, não é, doutor Yara? O fisioterapeuta ele vai ter ou clínica ou ele vai ter consultório. Ou um consultório. O Pilates, ele é um recurso que o fisioterapeuta pode utilizar como recurso dentro do seu consultório ou dentro da sua clínica. Dentro da sua clínica. E aí o que é que acontece? O profissional da educação física, ele também está habilitado para utilizar como recurso o Pilates. Aí o que é que acontece? A gente o fiscal chega no serviço e quando ele chega lá numa clínica que tem lá atendimento com Pilates, e o fiscal pergunta onde é que está registrado aqui os atendimentos que vocês fizeram, as evoluções. E para surpresa da gente, sequer tem prontuário. Os caras não têm nem prontuário. Então, aí fica aquela pergunta. Aí diz, poxa, mas o paciente quer pagar muito pouco na minha sessão. Ele não quer... Hoje, eu tenho certeza que se você perguntar a 10 pacientes que fazem Pilates, se você prefere se perguntar a ele assim, você prefere fazer o Pilates com um fisioterapeuta ou você prefere fazer com um profissional da educação física? Eu não tenho dúvida, Yara, que se não for os 10, 9 vão dizer eu prefiro fisioterapeuta. Ainda.
Agora, se o fisioterapeuta chama o consultório dele de estúdio, se o fisioterapeuta chama o paciente dele de aluno, porque quem tem aluno é professor, é docente. A não ser que o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional seja um professor. E ele diz que vai dar aula, ele está se igualando, não estou aqui desmerecendo a profissão da educação física, mas ele está confundindo o paciente dele em saber qual é a diferença entre o fisioterapeuta e o profissional da educação física. Porque o profissional da educação física, ele não precisa registrar em prontuário o que é que ele está fazendo. Aí vai chegar um momento que o paciente vai dizer quanto é que você cobra para fazer o meu atendimento. Você vai dizer o seu preço. Aí quando ele vai perguntar ao profissional da educação física, o profissional da educação física diz que é um preço mais barato. Aí vai chegar uma hora que o paciente vai dizer, por que eu vou pagar mais caro se ele faz a mesma coisa que o outro faz? Então, a nossa valorização profissional, ela começa daí. Ela começa a partir do momento que você não perde a sua identidade profissional de fisioterapeuta. Você é fisioterapeuta, você vai realizar uma conduta e você vai atender um paciente. E esse paciente, quando for atendido, precisa que você registre no prontuário dele o que foi que você fez. Porque se tu não registra, como você falou, eu simplesmente não vou atender porque não tem EPI. Tá, beleza, onde é que isso está documentado? Porque quando um rolo desse se transformar num rolo e isso for para a justiça, a primeira coisa que o juiz vai pedir é documento. E qual é o documento que tu tem para dizer que não tinha EPI? Tu tem que ir lá, registra, o paciente não foi atendido, então, enfim. Citando, eu estou aproveitando aqui que está aparecendo para mim aqui, Marcelo Dourado colocou aqui uma coisa importantíssima, que eu falo isso também em todo lugar que eu vou. O primeiro fisioterapeuta que foi para uma UTI, eu tenho certeza, não estava lá, mas eu tenho certeza que ele foi vítima de muito preconceito. Porque o domínio médico daquele ambiente, o que o fisioterapeuta quer fazer aqui dentro de uma UTI? Para quê? O que é que ele está vindo aqui? Aí o fisioterapeuta foi lá, mostrou a importância dele dentro de uma equipe de UTI, ele mostrou o quanto que ele é fundamental para aquela equipe, ao ponto de você ter uma resolução uma resolução colegiada da Anvisa dizendo que você não pode hoje ter uma UTI se não tiver um fisioterapeuta. Ele faz parte da equipe mínima. Aí você pega os colegas saindo da UTI para ir atender em outro local. Se tu tá saindo da UTI, tu tá dizendo o quê? Que você não é indispensável ali naquele ambiente. Concorda, doutor Yara? Você tá dizendo o quê? Se eu posso sair, então não precisa ter fisioterapeuta o tempo todo ali dentro da UTI. Então é muito importante isso que o Marcelo colocou. E tem uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar, deixa só eu aproveitar Manda. essa fala, Charles, para colocar uma situação que essa pandemia também nos trouxe de forma mais clara. Né? O fisioterapeuta intensivista, o valor desse profissional, né? O destaque que ele tem na assistência junto a esses pacientes graves, dependentes de ventilação mecânica. E o quanto o fisioterapeuta intensivista, verdadeiramente falando, ele precisa ocupar esses espaços de unidade de terapia intensiva. Porque muitas vezes, e infelizmente, e aí eu trago também como uma reflexão para os colegas que estão nos ouvindo, o espaço de UTI é ocupado ainda por fisioterapeutas que não têm perfil para terapia intensiva. Porque ao ocupar o espaço para crescimento da profissão, para reconhecimento social das profissões, ele exige o perfil do profissional. Né? Para que ele seja adequado àquela função. Eu sei que a formação em fisioterapia, como a de terapia ocupacional, é uma formação generalista. Mas a gama de áreas de atuação, a gama de especialidades postas, ela traz a necessidade que o profissional se reconheça em um determinado espaço, até para que ele possa aprofundar conhecimento, né, trazer especializações, ter títulos de especialista, para que possa bem ocupar esse espaço. E aí eu vou fazer só um link com a história dos estúdios de Pilates, que é uma questão extremamente séria, porque os colegas, né, além de denominar-se de estúdio, além de denominar de aluno, os colegas se autodenominam de instrutores de Pilates, quando em verdade eles são fisioterapeutas.
né? Se utilizando de um recurso, se utilizando de um método de tratamento. E isso faz uma grande diferença no reconhecimento social. Porque o paciente, o cliente, o usuário, ele precisa entender para quem ele está referenciando, né? Que tipo de profissional é esse? Então, assim, é uma habitualidade que começa nos cursos de formação. Quando você visualiza os cursos, muitos colegas dizem, mas no curso de formação eu não tive acesso que tinha que ter prontuário. No curso de formação, o professor, o docente que estava lá me formando, falava que era aluno. Então, um apelo, né, aos formadores dos profissionais em Pilates que são fisioterapeutas, né, que se voltem também para a profissão e que entendam o Pilates como um recurso da fisioterapia. Perfeito. Um apelo, é só para que a gente possa realmente levar isso como conhecimento de causa, né, no dia a dia. Começar a se habituar a entender que é apenas um recurso, como o treinamento funcional também é um recurso, que pode ser utilizado pelo fisioterapeuta. A gente já teve audiências públicas em atender a chamamentos do Ministério Público, porque o Conselho de Educação Física entendia que o treinamento funcional era exclusivo do educador físico. E a gente teve que desmistificar esse entendimento a partir de um conceito bem simples. Treinamento funcional é cinesioterapia. Como cinesioterapia, ela é um recurso que pode ser utilizada pela fisioterapia para o objetivo próprio da recuperação funcional. Então, a mesma coisa se aplica ao Pilates. É porque tudo depende do objetivo, né? A finalidade, né? Porque o recurso no país ele é livre, né? Então, a gente não existe um recurso privativo de determinada profissão, a não ser que aquele recurso ele tenha apenas uma finalidade e essa finalidade seja privativa de uma determinada profissão. Mas o recurso ele é livre. Silano uma vez deu um exemplo que eu sempre dou também, que é que muita gente se apropria de determinados recursos, e a gente mesmo da fisioterapia, a gente quando vê alguém utilizando um TENS, quando a gente vê usando um ultrassom elétrico, mas diz, então estão fazendo a fisioterapia. Não, TENS, ultrassom, tudo isso é recurso. Agora, com qual finalidade você está utilizando esse recurso? Porque todas as profissões que existem no Brasil e no mundo, elas são regulamentadas por alguma lei. Existe uma lei que criou e regulamentou essas profissões. E lá nessa lei, na regulamentação dessa profissão, existe a finalidade dessa profissão. Então, o exemplo que eu sempre dou é o velho exemplo que Silano fala do lápis, ou do lápis não, do bisturi. Eu posso comprar um bisturi, eu chegar ali numa loja de equipamentos médicos, comprar um bisturi. O bisturi, ele é exclusivo do médico? Não. Eu posso usar o bisturi para apontar um lápis. Isso é privativo de alguma profissão? A não ser que existisse a profissão dos apontadores de lápis regulamentada. Não existe. Então eu posso utilizar o bisturi. Eu posso pegar um frasco de soro de plástico e cortar, abri-lo com o bisturi. Agora, o que eu não posso é pegar um bisturi e abrir o corpo de alguém, porque essa finalidade ela é privativa da medicina. Então, as pessoas precisam entender a diferença entre recurso e finalidade. Não é? Como você colocou aí, a questão do treinamento funcional. O treinamento funcional ele é um recurso. Mas com que finalidade você está utilizando esse recurso? Aí vem aquela velha história também da... Eu esqueci como é. Ventosa. A ventosa tem muito aluno que faz o curso de ventosa ainda durante a graduação. E quando ele termina o curso da ventosa, ele sai aplicando. Ele sai pegando pessoas e aplicando. Aí diz, não, mas eu posso porque ventosa é um recurso é livre. Tá, beleza. Mas tu tá aplicando essa ventosa no teu paciente com que objetivo? Tu tá fazendo o que ali com aquele paciente? Não, eu tô fazendo aquilo ali para ele melhorar a amplitude de movimento. Opa, tu tá aí invadindo a finalidade de alguma profissão. Então, tem uma pergunta aqui, doutor Yara, que foi feita aqui, ó. O Wesley Cavalcante, tá? Ele perguntou aqui, a RDC 7, ele botou aqui do Ministério da Saúde, mas na verdade da Anvisa, né? Da Anvisa. Ela diz que temos a obrigatoriedade de ter um coordenador de UTI físio.
podendo mesmo acumular até 2 UTIs. Como seria o responsável técnico? Eu acho que ele deu uma misturada aí. Não se confunde, né? Não se confunde. A RDC, ao tratar do coordenador coordenador fisioterapeuta na UTI, ele está falando de uma pessoa que tenha especialista, né? Que tenha conhecimento técnico dentro da terapia intensiva e que responda pela equipe da UTI, pelas ações, por protocolo, por atividades que são desenvolvidas dentro da unidade de terapia intensiva. O responsável técnico, ele é responsável técnico pelo serviço todo. Né? Então, ele é responsável técnico se tiver UTI geral, UTI NEO, UTI PED, unidade de cuidados intermediários, enfermarias, sala de parto, pré-parto. O responsável técnico, ele é vinculado ao conselho. Com o Conselho Regional de Fisioterapia, a não ser na condição profissional. Então, não se confundam. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta aqui que o pessoal está fazendo. Assim, aqui só a Kelina Rocha, ela está botando aqui, professor Iara, divulgue a luta árdua que tem sido reativar o sindicato na Paraíba. A luta é coletiva. Estamos com e-mail, ela divulga aqui o e-mail, sinfitoparaíba@gmail.com, que ela, como ela fala aqui, existem questões que não competem ao Conselho, né? Que são questões sindicais. Sim, não é isso? Sem dúvida. Essa questão da reativação do sindicato aqui no estado da Paraíba é uma questão de longa data. Né? Nós estamos em 2020, então nós temos aí 2 décadas de várias tentativas de estabelecimento de um sindicato. Infelizmente, a categoria profissional, como você bem colocou já antes, Charles, falta espírito, né, corporativo, espírito de categoria, espírito de conjunto, e assim, não tem conseguido um engajamento desses colegas. E agora, na pandemia, a gente vê o quanta responsabilidade e quanta ação tem um sindicato, né, em relação a salário, em relação a condições de trabalho, repouso adequado, equipamento de proteção individual. Todas essas questões de ordem, de relação de trabalho, são questões que o sindicato poderia encampar. E Kelina hoje é quem está à frente no estado da Paraíba, junto com outros colegas, formando uma junta governativa. E eu espero e desejo que agora nós tenhamos êxito. Né? E sem dúvida a luta é coletiva. O CREFITO 1 sempre teve à disposição para essa construção. E nunca se furtou e não se furtará agora, né? Que sigamos. E o desejo de bons frutos, porque a plantação tem sido árdua nesse sentido. E os profissionais, eles também têm que entender, cara, que nós, por exemplo, nós 2 estamos conselheiros do CREFITO 1. Estamos. Então, isso significa que nós fomos escolhidos por eles para representá-los. Então, no final das contas, quem faz o CREFITO 1 somos todos nós. São os profissionais, a gente está aqui para representar os profissionais. Então, quem faz o CREFITO 1 não é Silano, não é Iara, não é Charles, não é Leiliane. Somos todos nós apenas estamos representando os profissionais. Então, às vezes, a gente precisa que as pessoas entendam que é muito comum, às vezes, o pessoal tem algum tipo de problema, aí diz assim, cutuca o CREFITO 1, vai lá, faz uma denúncia no CREFITO 1, agora eu não quero aparecer não, eu quero ficar ali na butuca, quero ficar escondido. E eu acho, sabe, Yara, eu acho que está na hora da gente começar, enquanto profissional mesmo, a gente começar a mostrar a cara e não ter vergonha nem medo daquilo que é certo, não. A gente tem que começar a bater no peito e dizer assim, não, eu vou entrar junto com o CREFITO 1, CREFITO 1, eu preciso do seu apoio, está acontecendo ali em determinado local uma irregularidade, e eu conto, eu tenho certeza que nenhum profissional ele vai chegar em lugar nenhum, em live nenhuma, em Instagram nenhum, para dizer que o CREFITO 1 negou-se a ajudar onde quer que seja. Inclusive até
a gente teve vários momentos onde a gente foi brigar numa seara que a gente não tinha, Não era. que não era nossa Não era competência, nossa. não era nossa. E, para grande surpresa positiva nossa, a gente teve ganhos absurdos em relação a coisas que a gente entrou dizendo, rapaz, vamos lá, vamos tentar, né? O não a gente já tem. Então, assim, o profissional precisa entender que esses movimentos de formação de sindicatos, que esses movimentos de conselho profissional, quem faz somos todos nós. A gente não pode ter um grupo de, são 18 conselheiros, então eles 18 aqui vão decidir. Não, não é isso não. A gente precisa quebrar isso, a gente é uma coisa só, nós somos todos profissionais. Hoje eu estou conselheiro, amanhã eu volto. O que eu não posso deixar de ser, e nunca vou deixar, é de ser fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, estou como conselheiro. Amanhã eu volto a ser fisioterapeuta e eu quero que venha um colega e me substitua e ocupe o meu espaço. Então as pessoas precisam começar a participar mais disso. Porque quando as pessoas escutam falar, a gente vem agora, tem uma live do Crefito, às vezes abre um e-mail, é do Crefito, eu não quero me envolver em política. A vida da gente é política. Para onde você for, a política está impregnada na vida da gente. Então, é muito bom a gente ver pessoas que ficam conclamando, que ficam puxando os profissionais para participar desses movimentos. Porque chega uma hora que a gente vai dar a nossa contribuição e a gente vai seguir a vida da gente. E quem é que vem depois? Quem é que vai oxigenar esse sistema? A gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que tenham essa boa vontade, não é isso, doutor Iago? Sem dúvida, Chaves. E, como você bem disse, nós estamos, né? Estamos ocupando esse espaço, vamos passar, outros virão, mas o que nos move realmente é a fisioterapia, né? É o entendimento de que as situações postas precisam ser resolvidas e que a fisioterapia e a terapia ocupacional precisam avançar. E, nesse sentido, somos hoje 18 conselheiros do CREFIT 1, mas temos para mais de 200 profissionais envolvidos diretamente nas ações do CREFIT 1. Né? Eu lembro de uma hashtag anterior que nós tínhamos que dizia assim, somos todos CREFIT 1. E é a mais pura verdade. Né? Todos os profissionais da nossa circunscrição precisam entender que fazem o conselho. E as ações que a gente vem desenvolvendo vêm sendo postas em razão da necessidade da fisioterapia e da terapia ocupacional nos nossos 4 estados. Né? Que ainda somos 4 estados. Né? O Conselho Federal nos negou o direito de desmembrar. Então, nós continuamos vinculados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, mas numa gestão extremamente aberta e descentralizada, para que a gente possa visualizar a necessidade de cada estado e assim construir a fisioterapia e a terapia ocupacional cada dia mais fortes, né, nessa circunscrição. Não tenha dúvidas. O doutor Niel Fernando está perguntando aqui por que, como responsável técnico da clínica, você deve pagar anuidade como profissional e como empresário, se tem a mesma finalidade. Tá, vamos lá. A anuidade ela é um tributo federal. Tá? Então, o primeiro ponto é isso. A anuidade é um tributo federal que é estabelecido em lei e que todo profissional tem o dever de pagar. Então, enquanto profissional, você é pessoa física. Yara Lucena, fisioterapeuta, pessoa física, está vinculada sob um número ao Conselho Regional. E, por isso, ela paga um tributo anual. Se a Lucena abre Fisioiara Limitada, ou ME, abre uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela é um outro ente. Ela não se confunde com Iara. Iara é apenas a dona dela. Como também pode ser Iara e Charles. Lucena e Almena Fisioterapia. Olha aqui. Boa, boa. Depois da live vamos conversar ali. Não se confunde nem com Iara nem com Charles. Então, da mesma forma que as empresas devem declarar imposto de renda enquanto pessoa jurídica e o dono da empresa declara imposto de renda enquanto pessoa física, é devido o tributo federal pessoa física e o tributo federal pessoa jurídica. Diferente do consultório. Se o colega abrir um consultório, ele é a mesma pessoa. O consultório é o local onde um indivíduo profissional liberal presta a sua assistência.
Então, enquanto consultório, ele não paga outro tributo. Porque aí, se ele pagasse, nós teríamos uma bitributação. Mas abriu pessoa jurídica, não se confunde com pessoa física. Tem outro patrimônio, outras obrigações, outras responsabilidades. Isso. É por isso que se paga 2 vezes. E antigamente era relacionado ao capital social. Hoje não é mais. Né? É o mesmo valor de anuidade. Já foi um ganho. Ou seja, resumindo, quem paga anuidade é pessoa física, ou jurídica. Ou jurídica. Exatamente. Isso. Então, toda pessoa paga. Inclusive, até, aproveitando que estamos falando disso, mesmo que a clínica, vamos imaginar, no caso, eu acho aí que o Dr. Niel, ele está se referindo pelo fato dele ser fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele tem um serviço, ele tem uma pessoa jurídica, então ele paga ao CREFITO 1 a anuidade da pessoa física dele e a anuidade da pessoa jurídica. Se essa clínica, esse serviço, se ele fosse cadastrado na Receita Federal como atividade básica, uma outra atividade que não fosse fisioterapia, vamos dar um exemplo, uma clínica multiprofissional cuja atividade básica é medicina, e o doutor trabalha lá, ele iria pagar a anuidade dele, pessoa física, ao CREFITO 1, e a clínica, o serviço, pagaria a anuidade como pessoa jurídica ao Conselho de Medicina. Confere? Está correto isso? Confere. E ainda mais, digamos que você tem uma clínica, digamos que o doutor que fez a pergunta, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, ele tem uma clínica com várias profissões, multiprofissional. E aí, na atividade básica dele, é diferente da fisioterapia. Mas ele sendo o dono, mesmo que ele seja o empresário, a atividade básica dele não sendo a fisioterapia, ele vai estar inscrito em um outro conselho, que rege a atividade básica dessa profissão, não no nosso. Eu só quero fazer uma adenda, eu não sei se o doutor Marcelo ainda está nos acompanhando, Marcelo Dourado, mas se ele tiver, fique à vontade para complementar, que é o fato de alguns contadores estarem fazendo uma orientação aos colegas fisioterapeutas. Né? Eu tenho visto isso em clínicas de fisioterapia, não tenho visto nas clínicas de terapia ocupacional, por isso que não vou me referir aos colegas terapeutas ocupacionais, de colocar como atividade básica condicionamento físico. E abre uma clínica de fisioterapia. Isso é um equívoco, né? É um grave equívoco. E vou para além. Isso pode ser indício de crime tributário. Porque quando você inscreve na Receita Federal uma clínica com a ação básica de condicionamento físico, você está vinculado a um determinado nível de tributação, que a fisioterapia e a terapia ocupacional não contemplam. Então, quando a Receita Federal vier a descobrir essa situação, você pode ser penalizado por crime contra a ordem tributária por conta da falsidade de informação. Então, se a sua atividade básica de clínica é fisioterapia ou é terapia ocupacional, a sua inscrição na Receita Federal tem que contemplar fisioterapia e ou terapia ocupacional, para que você seja regularizado. Inclusive, o doutor Marcelo está comentando aqui, ele está aqui, ele disse que, além de tudo, é estelionato. Estelionato, porque você vai prestar uma informação falsa, né? Isso. E se espichar um pouquinho mais, ainda pode ser falsidade ideológica, porque você está pegando um documento da Receita e inserindo uma informação que não é condizente com a verdade. Então, você já tem 3 crimes, pelo menos, não é uma boa coisa, né? Isso. Muito bem. Reabilite Insta está perguntando aqui. Gostaria de saber, nesses tempos de Covid, em clínicas de fisioterapia traumato-ortopédica, o que é considerado atendimento emergencial que permita que a clínica funcione para esse tipo de atendimento. Acho que a gente já respondeu, né? Mas fica à vontade para comentar. Depende, quem tem a habilidade para determinar se o atendimento é emergencial, se é necessária a continuidade do atendimento presencial, é o profissional. É o profissional assistente que vai, dentro da orientação técnica que ele tem, dentro da orientação ética que ele tem e da responsabilidade que ele tem com o seu paciente e com a coletividade em geral, determinar se ele vai continuar assistindo esse paciente ou se não vai. Ressalvando, se for continuar assistindo,
ele vai ter que assistir a esse paciente seguindo as recomendações postas pela Organização Mundial da Saúde e referenciadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia da primeira região. Porque se assim ele não fizer, e numa fiscalização ele for flagrado em descumprimento a essas orientações, ele pode responder por negligência ou por imprudência. Né? Porque ele está expondo o paciente e os seus ou demais colegas a uma situação de risco por pandemia. Isso. Doutor Yara, aí esse questionamento eu trago aqui, não foi ninguém aqui da live que fez, mas um colega fisioterapeuta, ele atendeu um paciente particular e o paciente no final do atendimento, ano passado, quando ele foi declarar o imposto de renda dele, ele pediu que o fisioterapeuta emitisse recibos. E o fisioterapeuta emitiu, porque ele tinha prestado atendimento, tá? Pessoa física. Então ele emitiu o recibo. E ele foi surpreendido. Na verdade, aí o rapaz que o paciente fez a declaração do imposto de renda dele e deduziu do imposto que ele tinha a pagar o atendimento fisioterapêutico, o quanto ele gastou com aquele atendimento fisioterapêutico. O paciente caiu na malha fina. E a Receita Federal chamou o paciente e disse o seguinte: você precisa apresentar os recibos. Aí ele apresentou. Aí ele apresentou o recibo do fisioterapeuta. E quando ele apresentou o recibo, o fiscal de renda pediu que ele apresentasse a solicitação do médico para a fisioterapia, de que ele pediria. Como proceder diante disso? Não cabe, né? O fisioterapeuta ele é um profissional de primeira entrada, de primeira porta. Então, ele não está vinculado à prescrição de nenhum outro profissional, quer seja médico ou qualquer outro. Né? Então, nesse caso, o fisioterapeuta deve ou orientar o seu paciente, né, que não é necessário essa solicitação, ou pedir ajuda a um colega advogado que faça essa defesa administrativa para ele junto à Receita Federal, porque isso é abuso de poder. Né? Buscando esse exemplo, Charles, eu queria só alertar os colegas, porque muitas vezes a gente vai emitindo os recibos de atendimento, mas a gente não faz a prestação de contas, vamos dizer assim, mensal. Né? Ou então emite um recibo único de vários meses de assistência. A Receita Federal também tem chamado para esclarecer essa assistência durante tantos meses. Então, o ideal é que a cada mês o colega emita o recibo da prestação que foi prestada naquele período e o consequente recebimento desse valor. E também que coloque no recibo se a assistência é prestada ao titular ou algum dependente. Para que depois você não tenha que ir à Receita Federal esclarecer esses pontos. E isso se aplica não só à Receita Federal, né? Nós somos profissionais que não dependemos de nenhum outro profissional para prescrever o nosso tratamento. Como você falou, somos profissionais de primeira linha, ou seja, de entrada. Então, quem precisa que um outro profissional só referencie o atendimento são os profissionais de nível técnico, né? O técnico de enfermagem, enfim. Nós não somos profissionais de nível técnico, somos profissionais de nível superior. Fala. Eu vou fazer só uma ressalva aí em relação aos operadores de saúde. Sim. Existe ainda vigente, mesmo que o entendimento seja que a norma é inconstitucional, de uma lei federal que vincula a fisioterapia nas operadoras de saúde e a prescrição médica. Né? Ainda está em discussão, pelo que eu tenho conhecimento, ainda não tem uma decisão em medida liminar ou de mérito nessa ação. Está se discutindo a constitucionalidade dessa norma, mas enquanto ela não é decretada como inconstitucional ou reconhecida como inconstitucional, melhor digo, ela é válida e tem eficácia. Então, por isso que nas operadoras de saúde, a gente precisa, para que a gente tenha a contraprestação pecuniária, a gente precisa de uma prescrição, de um encaminhamento, vamos assim dizer, de um outro profissional, no caso, o profissional médico. Isso está acontecendo, inclusive, com o teleatendimento, né?
As operadoras de saúde, Sim. elas estão exigindo que, as que estão cobrindo, né, elas estão exigindo que tenha prescrição médica para poder pagar, efetuar o pagamento. A Físio Lilian Nóbrega, ela está fazendo uma pergunta aqui que tem milhares idênticas aqui, tá? Várias pessoas perguntando isso. Existem alguns colegas que trabalham com fisioterapia dermatofuncional, com questões estéticas. Também possuo este público. Como agir nesse momento? E outros estão perguntando aqui, fisioterapia dermatofuncional, a parte estética, eu posso continuar atendendo a minha clínica, o meu ambulatório, ele pode continuar atendendo frente a essa pandemia pelo fato de ser algo estético? Eu vou começar chamando a atenção para que fique, né, para reflexão com os colegas, a existência desde, acho que é 2 de abril de 2017, de uma lei federal que reconhece a profissão de esteticista, né, como profissional de higiene e beleza. Então, nós já temos um profissional com esse fazer, higiene e embelezamento, reconhecidos em lei. Então, para os colegas que trabalham com a dermatofuncional refletirem sobre isso. O segundo ponto nós estamos fazendo a recomendação em razão da necessidade de distanciamento social posta, para que apenas atendimentos de primeira emergenciais ou que não possam ser descontinuados em razão de prejuízos ao paciente sejam mantidos. Nas higiene e embelezamento, nós temos prejuízo a paciente. Não é minha área, tá? Mas eu desconheço a existência de prejuízo. Já peço ajuda aí aos colegas da dermatofuncional para dizer que tipo de prejuízo esse paciente experimentaria nesse tipo de assistência. Ressalvando, higiene e beleza hoje é prerrogativa de um outro profissional, que não é da fisioterapia. Inclusive até, eu lembrei aqui que muitos profissionais, e as pessoas, até para a gente detalhar um pouco, como o trabalho do departamento de fiscalização, ele não é tão simples, ele é muito árduo, a gente tem muitas dificuldades, porque tem muito fisioterapeuta que trabalha na área de dermatofuncional e que tem um curso de estética. Agora é uma profissão regulamentada, mas quando não era uma profissão regulamentada, ele tinha o curso de estética, então ele se denominava esteticista. Então o que acontece? Quando a gente chegava para, aí por exemplo, divulgação de imagens, o cara publicou lá no Instagram dele uma imagem. Aí quando a gente vai fiscalizar, aí o cara diz, não, mas eu sou esteticista, e pelo fato de eu ser esteticista eu posso. Então, o fisioterapeuta que é esteticista, vamos agora pensar, já existe o curso de estética, né, de graduação estética, enfim. E o fisioterapeuta que tem o curso de estética e que é fisioterapeuta, ele pode realizar publicação em redes sociais pelo fato de dizer, não, a minha publicação é de estética. É uma linha bem tênue, né, meu amigo? Você precisa, enquanto esteticista, pode. A gente não tem nenhuma normatização ainda voltada para os esteticistas, ainda não tem um conselho profissional, né, que fiscaliza o exercício dessa profissão nova. Mas enquanto fisioterapeuta, não. Então, se a sua publicação tiver qualquer ligação com a sua imagem, enquanto fisioterapeuta, ou com símbolos, insígnias da fisioterapia, ou fazer da fisioterapia, você está proibido. É porque você é fisioterapeuta. Então, assim, é uma linha bastante tênue. A orientação do Departamento de Fiscalização é que as pessoas se abstenham desse tipo de publicação, porque isso tem rendido, né, tem feito surgir alguns processos ético-disciplinares no transcurso. E a gente não vai permitir a questão da publicidade enquanto vigente norma do Conselho Federal que proíbe, em razão da possibilidade de, não o fazendo,
responder por desvio de poder, né? Responder por improbidade administrativa por não cumprimento da norma. Então, o governo federal, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional publicou em 2013 uma norma, que é o Código de Ética, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, tem esse mesmo artigo, proibindo a veiculação de publicidade, de imagem, desculpa. Então, se ele proíbe a veiculação de imagem de paciente durante o atendimento da fisioterapia, está proibido, está vedada essa publicidade. E aí, alguns colegas entendem, de forma equivocada, que a própria norma tem uma inconsistência, porque ela vai permitir a publicidade no cenário de seminário, no cenário científico. Mas uma coisa não se confunde com a outra, né? A publicidade, ela tem como fundamento o objetivo comercial. Então, é produção, viabilidade de marca, chegar a um determinado nicho de mercado. Enquanto que a publicação de imagens dentro do cenário científico, ele se volta para a pesquisa, para a construção de conhecimento atinentes a cada profissão. Então, não pode publicar. Inclusive durante a pandemia, né? Porque com a resolução do teleatendimento, alguns colegas talvez possam ter achado que estava aberto também a questão da publicação de imagem em rede social, e não está. A única ressalva do Conselho Federal foi em razão do atendimento. Artigo 15, inciso 2, da Resolução COFIT 424 e 425. Inclusive, até ainda falando sobre essa linha tênue, né, que separa, muitas vezes o profissional, a gente recebe a imagem, o profissional divulgou, ele está realizando um procedimento de estética, que não tem a ver com dermatofuncional, mas na foto ele aparece com um jaleco, onde está lá o símbolo da fisioterapia. Ou seja... Ou a rede social que usa é ligada a físio alguém, doutora fulana de tal, físio. Né? Perfeito. Então, ou seja, ele está usando, ou ela, do nome da fisioterapia para, de uma certa forma, para angariar pacientes, ou enfim, ganhar algum tipo de valor nisso daí. Então, vantagem, né? Um tipo de vantagem utilizando a fisioterapia. E tem uma pergunta aqui que em relação a exames complementares. O paciente que tem a solicitação de um exame complementar negado, como é que ele deve proceder? Depende. Né? Se esse exame complementar ele está sendo requisitado dentro de uma operadora de saúde, a gente vai estar adstrito ao regramento dela, em razão da existência da lei federal que determina o encaminhamento do médico do paciente para o fisioterapeuta. Se for fora desse âmbito, você vai ter que buscar a sua prerrogativa de requisitar. Né? Se for negado administrativamente, você pode fazer um recurso administrativo ou via judicial. Lembrando que o exame complementar solicitado, ele deve ter relação com a questão, com o objeto do tratamento, que é a questão funcional. Então, você tem que solicitar um exame complementar que vale ajudar, que vale auxiliar, ou a fechar um diagnóstico funcional, ou a pensar um tratamento para aquele paciente. Tem que ter uma relação. Né? Não vai se pedir exame complementar sem essa relação funcional com a assistência que está sendo prestada. Inclusive, até sobre esse aspecto, eu me lembrei de um recurso, a ultrassonografia cinesio-funcional. Ultrassom que quando a gente vai, o jogador de futebol foi lá, o médico fez uma ultrassonografia e viu que ele tem uma distensão de 2 centímetros. Então, teve uma época que aí volta aquela questão do recurso, que o recurso é livre. Então, por exemplo, teve um fisioterapeuta que ele fez um curso de análise de imagem de ultrassom, comprou um aparelho de ultrassonografia e estava usando na clínica dele, mas com que objetivo ele estava utilizando? Como ele trabalhava com atletas, ele ficava fazendo ultrassom para ver o distanciamento das fibras musculares. Se as fibras já estavam, se chegou a um determinado ponto em que ele poderia progredir com a carga no exercício. Então,
Não há impedimento nisso. Apesar dele estar, como é aquilo que a gente disse, o aparelho de ultrassom, ele é um recurso, ele é livre. O que aquele fisioterapeuta não pode é, a partir daquela imagem, ele laudar, pegar um laudo e dizer assim, fulano tem isso, 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 que aí é um papel que é uma finalidade do médico, concorda? Mas você Sim. utilizar a ultrassonografia para ver a distância, se você entende da imagem, em que ponto anda, então são coisas bem distintas. A Kelina Rocha está colocando aqui, Yara, ela botou aqui, ó, um ponto que os profissionais questionam na Paraíba é que há crefitos que tornam públicos os relatórios de fiscalização e postam no Instagram na íntegra. Podemos fazer na Paraíba, ver como estão os serviços. Isso pode ser feito, a gente publicar na íntegra o relatório de fiscalização. Vamos lá. O entendimento do CREFITO 1, né, e aí não é só na Paraíba, que é uma ação que é feita também em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, é que o relatório de fiscalização contém dados que são os dados sigilosos em razão da lei de privacidade e que só interessam aos profissionais do serviço, ao próprio serviço e aos órgãos hierarquicamente superiores relacionados àquele serviço. Então, não é que ninguém tem acesso. As pessoas envolvidas no processo de fiscalização têm acesso, né? E os relatórios, eles são encaminhados ao Ministério Público, aos Ministérios Públicos. Quanto ao Ministério Público do Trabalho, atinentes às questões específicas, por exemplo, da relação trabalhista. E nada impede que o cidadão, porque aí ele perde a conotação de profissional, né? Porque ele não está inserido no serviço, o cidadão que queira ter acesso faça um requerimento aos Ministérios Públicos. Se eles acharem por bem quebrar o sigilo e expor, ok. Né? É resguardar a privacidade das pessoas que estão envolvidas naquele cenário. E que muitas vezes estão envolvidas não só naquele serviço. Né? A gente sabe que temos colegas que trabalham em vários serviços dentro do mesmo estado, dentro do mesmo município. Então, se a gente fragmenta, ou se a gente, perdão, fragmenta não, se a gente possibilita o acesso de qualquer pessoa a esses relatórios, você está expondo a vida profissional dos colegas. E é nesse sentido que a gente resguarda a privacidade e o sigilo, né? Fazendo com que os órgãos que tenham competência para o gerenciamento dessas informações recebam. E, inclusive, eu acho isso muito temeroso, sabe, Yara? Porque imagina a seguinte situação, a gente sabe que existe uma rivalidade, vamos dizer assim, entre clínicas e serviços que trabalham na mesma área. Então, se a gente começasse a publicar o que a gente encontra na fiscalização, se a gente divulgar o relatório da fiscalização, aí olha que coisa interessante, imagina que eu sou teu rival, eu disputo com você a mesma fatia, vamos dizer assim, de mercado. Pensamento muito pequeno, diga-se de passagem, mas vamos lá. Aí eu estou curioso para saber a quantas anda a tua clínica, se a tua clínica está bombando mesmo, quantos pacientes tu está atendendo. Então, eu faço uma denúncia ao CREFITO, aí o CREFITO vai lá fiscalizar e publica na rede social. Então, eu tive acesso a coisas suas, mas com que objetivo eu tive esse acesso? Com certeza não foi o objetivo, vamos dizer assim, do bem maior. E é aí um outro ponto que eu chamo a atenção das pessoas, que a gente falou da questão da denúncia anônima, e enfim. E muitas pessoas, eu particularmente, desde que eu estou no DEFIS, no Departamento de Fiscalização, eu nunca recebi uma denúncia identificada de uma pessoa dizendo assim, eu quero que você, quer dizer, recebi, mas não de profissional, de paciente que pediu para se identificar. Mas muitas vezes o profissional não quer, ele faz a denúncia e diz, ó, não quero me identificar. E o profissional, pelo fato dele não se identificar, doutor Yara, ele tem o direito de receber informações sobre aquela denúncia que ele fez? Ou ele precisa se identificar? Se a denúncia for anônima, ele só vai ter como resposta um número de protocolo dizendo que a denúncia dele foi para fiscalização ou não foi. Né? O resultado dessa denúncia ele não tem mais acesso. Por quê? Porque se dessa denúncia resultar a abertura de processo ético disciplinar, ele, denunciante anônimo, teria que ser parte denunciante.
não poderia vir como denúncia do DEFIS. Então, você tem a possibilidade de fazer a denúncia anônima, ok, mas você perde o direito desse segmento. Porque senão você vai ter que participar da relação processual como um todo. Né? Aconteceu um fato, Charles, bem interessante. Num dos estados nossos, e há algum tempo atrás, houve uma denúncia identificada. Mas o profissional era uma denúncia bem séria e o profissional tinha medo. Então, ele pediu para ser resguardado. Nós resguardamos esse profissional durante o procedimento inteiro. Ao final, nós notificamos o Ministério Público do Estado. E o Ministério Público, diante da gravidade da notificação, pediu cópia do processo administrativo. E nós enviamos. E o Ministério Público, dentro do cenário Ministério Público, em outra esfera, né, de investigação, abriu o processo administrativo e as informações contidas, trazidas por esse profissional denunciante, que tinha ficado protegido, chegaram a conhecimento da unidade onde essa pessoa trabalhava. E essa pessoa foi perseguida, foi massacrada durante muito tempo, em razão dessas informações terem caído, né, terem sido acessadas pelas pessoas com as quais ela tinha identificado o agravo. Então, esse é mais um exemplo que a gente não pode colocar as informações para o público. A gente precisa resguardar. Ou seja, se quer saber do resultado, então você precisa fazer parte do processo. Se você não é parte do processo, os dados, infelizmente, eles são sigilosos. Sigilosos. Minha querida, o tempo da gente está acabando. A gente tem aqui poucos minutos. Então, eu vou aqui agradecer demais a todas as pessoas que estiveram acompanhando a gente aqui, todas as pessoas que fizeram seus questionamentos, ou até os que ficaram caladas. E a gente inicia aí essa campanha do CREFIT 1 para valorização profissional, tanto do fisioterapeuta quanto do terapeuta ocupacional. E dizer a cada um de vocês que ninguém, a não ser você mesmo, vai te dar o valor que você acha que você merece. Então não esperem do médico, não esperem do serviço, não esperem do CREFIT, apesar de que o CREFIT vai sempre valorizar vocês, mas quem tem que se dar valor, quem tem que dizer assim, eu vou me dar valor, é você mesmo profissional. Então vamos fazer com que as duas profissões, a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas continuem nessa subida, nessa ascensão, que a gente se torne cada vez mais unidos, que a gente se comporte como categoria e dizer a vocês que o CREFIT 1 ele não está de portas abertas, não. Ele está de portas escancaradas. Então a gente está lançando a hashtag aí, Eu Batalho por Vidas, que a gente vai usar durante essa pandemia, e fico aqui a minha despedida e passo para você, Yara, para você fazer suas considerações finais. Beijo grande a todo mundo, obrigado de coração por estarem aqui nos ouvindo. Bom, meu amigo, só agradecer, né? Gratidão por esse momento, gratidão por essa conversa, pela participação dos colegas na live. E sigamos batalhando por vidas. Que Deus nos abençoe. Nos abençoe mesmo. E o pessoal, usem essa hashtag toda vez que vocês forem postar alguma coisa na rede social. Usa aí, hashtag Eu Batalho por Vidas. A sequência de lives, ela continua. Amanhã vai ter mais lives. A gente já postou aí, já está aí na nosso feed do Instagram. É só ir acompanhando e assistindo e participando, contribuindo, porque é isso. CREFIT 1 é isso. Somos nós quem fazemos isso. Esse é o momento da gente discutir, esse é o momento da gente conversar, da gente tirar dúvida, da gente criticar, porque a gente critica e a gente cresce a partir das críticas. Eu já falei no começo, repito agora, quanto que o CREFIT 1 não cresceu por conta de críticas que a gente sofreu e a gente reconheceu, poxa, realmente, ninguém é perfeito, a gente nunca vai conseguir fazer 100%, mas a gente se doa 100%. Então, mesmo quando a gente erra tentando acertar, a gente vai estar sempre tentando acertar, a gente vai estar sempre fazendo o correto. Então, na época que Silano me fez o convite para participar do CREFIT 1 como delegado ainda, e
me convenceu quando a fala dele foi: aqui a gente faz o certo, doa quem doer, seja difícil quanto for, mas a gente vai sempre estar buscando fazer o certo. E o que a gente está mais precisando nesse momento é fazer com que o certo seja o comum, porque está tudo de cabeça para baixo. A gente está tão acostumado a fazer errado que a gente acaba achando que o errado é o certo. E a gente precisa mostrar aos profissionais, a gente precisa mostrar às pessoas que a gente tem que fazer aquilo que é certo e tornar isso comum. Espalhar. Vamos espalhar aquilo que é correto, aquilo que o Código de Ética manda a gente fazer e reconhecer, está errado, poxa, estou errado, realmente, a gente errou, vamos, como é que a gente faz para melhorar, para acertar. Então, muito obrigado, doutor Yara. Eu já lhe disse que sou seu fã, eu te admiro pra caramba, como pessoa, principalmente, e como profissional. Um beijo grande e hashtag eu batalho por vidas. Beijo a todos, fiquem com Deus.